Bom, gente, então seguindo aqui o tema, aproveitei esse tempo para dar uma organizadinha mínima lá na parte de cima daquelas apostilas. Eu vou seguir um pouco o que eu falei no bloco anterior, mas agora tratando desse livro aqui, tá? O Inconsciente Espiritual, do Jean-Claude Larcher, que é um autor ortodoxo, tá? E na realidade, muito do que eu disse lá atrás, o Larcher vai desenvolver aqui nesse livro, tá? Essas críticas que eu faço ao Jung, ele também faz. Ele tem uma seção aqui do livro em que ele se destina a Freud. Ele fala muito do Freud, dos problemas da psicanálise. Ele vai tratar eu não vou falar muito disso aqui, já falei em outros momentos, mas ele destaca como a psicanálise é claramente materialista, né? O Freud se baseia na ideia fundamental de que o ser humano é essencialmente um ser que se move pelo id, né, pela sua animalidade, pela dia de instinto de um lado, libido de um lado e agressividade do outro, e busca essas gratificações animalescas, embora com verniz social, né? E obviamente isso afeta a leitura do que o Freud tem sobre os símbolos, né? Quando Freud faz a leitura dos simbolismos, em última análise, os símbolos vão apontar para essas realidades que, na visão dele, são as realidades fundamentais. E aí que as figuras fálicas, por exemplo, que tanto aparecem na literatura freudiana, vão ter a acepção literal de de desejo sexual, né? De libido e as coisas que tem a simbologia que denota receptividade, né? A gente falou um pouquinho disso quando a gente falou, por exemplo, dos símbolos da terra, eventualmente até alguns relacionados à água, como esses símbolos de coisas que são receptivas, que recebem outros materiais para si, que acolhem, né? Que se deixam penetrar. Isso tudo vai, obviamente, em Freud adquire também um significado sexual, mas aí passivo / feminino. O fogo vai ter sempre essa conotação, etc. E o Larcher desenvolve tudo isso, todas as críticas ao Freud nesse livro, mas acho que não é nosso foco central aqui. Imagino que vocês se interessem por esses temas, já conseguem, por um lado, entender, né, que Freud teve uma importância nessa jornada simbólica, tá? Essa ideia de que os sonhos manifestam simbolicamente certos conteúdos inconscientes, tá? Isso não é mentira, o Freud detectou isso. Agora a questão é sempre o que se faz com símbolos, né? Que essa percepção de que o inconsciente se manifesta por símbolos é uma percepção verdadeira. Agora a forma como esses símbolos são interpretados aí depende de cosmovisão, que é basicamente o que eu falei no bloco anterior em relação ao Jung. Aí depois de falar sobre o Freud, ele fala um pouco sobre Lacan, desenvolve tudo e ele chega no Jung. Ele faz aquele alerta que é bem comum, né, nas pessoas que criticam o Jung a partir de uma visão tradicional. No caso dele, ele é um cristão ortodoxo. Ele faz aquele alerta, né? Ele fala, olha, o Jung, por um lado, ele representa um avanço muito grande em relação ao Freud, porque ele lida com o espiritual. Agora, até por isso, às vezes, ele é mais perigoso, né? Porque a gente acaba se iludindo com essa promessa quase espiritual do Jung, sendo que o que ele faz, na verdade, é uma certa psicologização da religião, justamente por ele colocar tudo, em última análise, colocar o próprio Deus dentro dos limites da psique, ignorando solenemente, até eu diria, essa distinção tradicional tão importante entre o psíquico e o espiritual. E justamente as críticas que eu fiz, né, que eu trouxe no bloco anterior, são as críticas que o Larcher vai desenvolver aqui. Ele fala sobre essa psicologização, sobre essa tendência do Jung de colocar Deus no plano puramente psíquico, então confundir Deus com a ideia, com o arquétipo do si mesmo, como se, em certa medida, o nosso si mesmo, à medida que ele toma consciência de si, né, assim, à medida que nós tomamos consciência do nosso inconsciente, das realidades profundas que nós carregamos,
a gente acaba atingindo níveis de consciência superiores ao do próprio Deus, que permanece largamente como um grande fenômeno psíquico inconsciente. E ele tem uma visão que é muito distante da visão cristã, né? O Larcher fala muito disso, de um Deus pessoal com quem nós nos relacionamos, um Deus sumamente bom, sumamente perfeito, etc. E a outra questão que o Larcher traz é aquela também que eu trouxe no bloco anterior. O relativismo entre bem e mal, tá? Esse relativismo de colocar os dois em pé de igualdade e essa sugestão de que o homem deve incorporar tanto o seu lado bom quanto o seu lado mal para que ele seja íntegro e etc. Eu falei disso no bloco anterior. Outro ponto que eu quero trazer aqui é que ele vislumbra, né, com base na teologia patrística principalmente, um outro tipo de inconsciente. Ele diz que existe um inconsciente corporal, que é um inconsciente basicamente instintivo. Existe um inconsciente do plano propriamente psíquico, que é o inconsciente ao qual o Jung se atentou, mas existe também um inconsciente espiritual. O inconsciente espiritual é aquele que leva para cima. É aquele que traz conteúdos que são inconscientes porque a gente ignora, mas são conteúdos efetivamente espirituais, ou seja, são aqueles conteúdos mais elevados do nosso ser. E o simbolismo, no sentido maior, aponta justamente para esses conteúdos, tá? E não para os conteúdos psíquicos ou puramente corporais. E qual é a questão aqui? Ele diz, olha, o Freud se mantém no nível quase puramente da matéria, no sentido de que os símbolos, em última análise, apontam para instintos e pulsões que são decorrências da nossa constituição física animalesca mesmo, né? Essa desejo de reprodução, desejo de autopreservação, basicamente. O Jung vai um pouco além, né? Ele realmente vislumbra questões maiores, mas ele não consegue chegar no âmbito propriamente espiritual, porque ele reduz o espiritual, e muitas vezes ele se apropria de terminologias espirituais e tal, mas ele, em última análise, reduz tudo isso ao campo psíquico. E por isso, eu diria, muitas vezes se diz que o Jung é um gnóstico e coisas assim. Isso faz um certo sentido, porque o Jung, de fato, recorreu a fontes gnósticas, ele gostava do tema, e a própria ideia de relativização entre bem e mal, essa ideia de bem e mal como forças equivalentes no universo, tem um fundo gnóstico muito claro. Agora, o gnóstico, no sentido mal do termo, né, no sentido ruim do termo, porque acho que eu já comentei aqui nesse curso, se eu não comentei, fica agora dito, existem os bons gnósticos, né? Existem os gnósticos que são aqueles conhecedores das realidades superiores, etc. E nos próprios textos cristãos patrísticos há essa acepção, né, de gnóstico, de gnose nesse sentido bom. A palavra gnosis aparece no Novo Testamento em diversos momentos, principalmente com São Paulo e tal. Agora, os gnósticos, no sentido ruim do termo, eram aqueles, e ainda são, tá? Foram aqueles historicamente, que negavam o valor da matéria e, portanto, só da matéria e da psique, tá? Da existência humana concreta, cotidiana, e entendiam que a libertação estava na fuga dessa prisão material em direção ao mundo do espírito. Percebam que o que o Jung faz é o oposto desse gnosticismo, tá? É uma negação do espiritual e um confinamento do ser humano nos limites da sua própria psique. E a promessa ou a sugestão de que, explorando a própria psique, né, por meio de um processo terapêutico, por meio de certas técnicas da psicologia analítica, por meio de análise de sonhos, por meio de outras, enfim, técnicas especificamente junguianas, seria possível que o ser humano chegasse à individuação por meios psíquicos e não propriamente espirituais, tá? Essa questão do psíquico e do espiritual fica confusa no Jung, mas o que ele acaba fazendo é reduzindo o espiritual ao psíquico. Isso não é gnosticismo, porque ele não está elevando, né? Pelo contrário, ele está rebaixando o espiritual para o psíquico e está confinando o ser humano neste âmbito ainda, embora não puramente instintivo, como Freud, mas confinando ainda num campo infra-espiritual, a gente pode dizer, né? Abaixo do polo espiritual, ainda nos prendendo aqui nesse mundo que sem o espírito é sim um mundo de ilusão, é sim um mundo fadado
a dissolução, etc. E isso, obviamente, tem implicações, se não exatamente nas leituras simbólicas do Jung, que muitas vezes são muito ricas, mas tem implicações na forma como ele lida com essas descobertas do mundo dos símbolos, né? Aqui, essas leituras simbólicas que o Jung faz vão servir em última análise. E como ele se confina nesse mundo puramente psíquico e não espiritual, essa jornada parece fadada embora possa ser útil, embora possa ser rica, embora possa de fato levar as pessoas a patamares superiores de autoconhecimento e formas melhores de lidar com a vida, né? Então patamares maiores de sabedoria mesmo, elas não vão entregar aquilo que as religiões prometem, que é a verdadeira libertação, né? que é a verdadeira vida junto com Deus, a verdadeira transformação em Deus, né? Que é essa promessa do Espírito. O Larcher, então, enfatizando muito essa distinção entre corpo, alma e espírito, ele diz que existe o inconsciente espiritual, que é esse inconsciente superior, né? Esse mundo espiritual que a gente não conhece, portanto ele permanece para nós largamente inconsciente, mas ao qual a gente deve chegar de alguma forma, tá? A gente deve jogar luzes por um caminho propriamente ascético, ou seja, um caminho religioso. A gente deve jogar luzes sobre esse inconsciente, porque é isso que vai revelar para nós a nossa natureza mais bela. Todos os âmbitos, a gente pode dizer, da nossa natureza, o corpo, a psique e o espírito, todos esses âmbitos eles são verdadeiros, tá? Então, quando Freud faz mas quando ele enfatiza as realidades pulsionais, instintivas do ser humano, e ele indica como os símbolos apontam para isso, ele está, dentro de um certo nível, falando de coisas que são verdadeiras. Quando Jung joga luzes muito maiores do que o Freud sobre o mundo psíquico, ele, de novo, ele está jogando luzes sobre aspectos de nós que são verdadeiros. Agora, existe uma verdade maior, né? Existem níveis aqui, a gente está falando de níveis de verdade. E, obviamente, o mundo espiritual tem um nível de verdade maior, mais essencial, mais fundamental do que os níveis inferiores. Esse inconsciente espiritual, diz o Larcher, ele é acessado, ele se torna mais consciente, a gente toma consciência dele justamente pelo caminho místico, ascético, justamente pelo caminho de conformação do nosso ser ao ser de Deus. E aqui, né, aqui que a diferença em relação ao Jung grita, né, porque aqui o Larcher vai dizer, esse caminho é o caminho das virtudes, esse caminho é o caminho do bem, esse caminho é o caminho da mortificação, esse caminho é o caminho da negação das paixões. Então, se o Jung vai... ou vamos ainda um pouco atrás, se o Freud vai sugerir que o bem-estar assim, do homem, o bem-estar que ele pode adquirir, significa conseguir de alguma forma direcionar ou acomodar seus desejos libidinais dentro de uma moldura civilizacional, sem entrar em confronto absoluto com a civilização, mas conseguindo encontrar nessa civilização formas razoavelmente apropriadas de viver a sua animalidade e dar vazão às suas pulsões, etc., e se o Jung vai sugerir que a gente deve integrar e viver, perceber o nosso bem, o nosso mal, o nosso homem, a nossa mulher interior e tudo isso, e conseguir trazer todas essas realidades à tona e vivê-las, né, vivê-las de alguma forma, ainda que às vezes só no contexto terapêutico, mas muitas vezes viver mesmo efetivamente, dar vazão às realidades psíquicas que nós carregamos conosco, confrontar às vezes a loucura e sair da loucura maior, etc. O acesso, ou a integração, ou a iluminação desse inconsciente espiritual se dá por uma via religiosa, ascética, que é uma via de privação, que é uma via de mortificação, que é uma via de virtude, que é uma via de procurar fazer o bem a todo tempo. E nesse esforço ascético, e desafiando as adversidades, e desafiando os inimigos, e desafiando as tendências contrárias do nosso corpo e da nossa psique,
tomando consciência delas, mas sempre lutando e lutando e lutando para um auto-aprimoramento em direção a Deus. E ele, em alguns momentos, cita um outro psicólogo muito importante, que foi Viktor Frankl, que provavelmente vocês também conhecem, o fundador da logoterapia, que foi um psicólogo que viveu muito tempo em campo de concentração por ser judeu e desenvolveu o seu sistema. Ele já tinha desenvolvido antes de ir para um campo de concentração, mas ele desenvolveu ainda mais quando ele colocou à prova, a gente pode dizer, as suas teorias. E sua teoria fundamental é que o homem naturalmente busca um sentido maior na sua vida. Eu não vou falar muito do Frankl aqui, mas só lateralmente tratar um pouquinho desse tema, porque o Larcher também trata aqui no livro dele. O ser humano tem dentro do seu coração uma vontade de sentido, e essa vontade de sentido ela só encontra realização em última análise em Deus, ou seja, quando ele consegue iluminar esse enorme inconsciente espiritual. E quando ele não faz isso, por mais que ele consiga integrar, por mais que ele consiga tomar consciência e acomodar de forma satisfatória o seu inconsciente corporal freudiano ou seu inconsciente psíquico junguiano, ele ainda vai sofrer diversas formas de dor interior, de neurose, justamente porque ele não integrou esse inconsciente maior, esse inconsciente espiritual. E o Larcher vai argumentar que o inconsciente espiritual ele é fundamentalmente um inconsciente teófilo, ou seja, um inconsciente que ama a Deus. Esse é o aspecto positivo do inconsciente espiritual. Conforme a gente trilha esse caminho ascético místico, conforme a gente compreende que, em última análise, os símbolos apontam para essa necessidade de que a gente trilhe esse caminho ascético místico, que é o caminho de automortificação e de submissão da própria vontade à vontade de Deus, e etc. E, em última análise, transformação de nós mesmos em Deus. Conforme a gente trilha esse caminho, vai ficando cada vez mais claro que esse é de fato o caminho que a gente deve seguir. E vai crescendo a força desse inconsciente teófilo, tá? Dessa teofilia, desse amor a Deus que a gente carrega no nosso coração. Isso vai ficando cada vez mais claro e cada vez menos inconsciente e, portanto, mais consciente. Ao mesmo tempo, diz o Larcher, o nosso inconsciente espiritual tem um outro aspecto que ele chama de aspecto deífogo, ou seja, o aspecto que nos tenta afastar desse caminho em direção a Deus. Ou seja, ainda nesse reino espiritual, nesse reino superior, existem forças contrárias que tentam nos afastar. E quanto menos a gente trilha esse caminho, quanto menos a gente conhece o mundo espiritual, mais facilmente a gente se torna presa desses conteúdos deífugos do inconsciente espiritual, e mais a gente se afasta de Deus. E por outro lado, quanto mais a gente empreende com força, tá? O caminho ascético, que é muitas vezes simbolizado metaforicamente por uma subida de uma grande montanha, mais a gente se fortalece, mais a gente continua entendendo que é de fato isso que a gente deve fazer, que o que, em última análise, resolve de uma vez por todas as nossas questões psicoemocionais mais profundas, é uma conformação do nosso corpo e da nossa alma, do nosso corpo e da nossa psique, às verdades espirituais mais profundas, às leis universais, a nossa natureza essencial, que é boa, o abandono das ilusões de que as coisas más, egoístas e egocêntricas, narcisistas, que essas realidades com as quais a gente se identificou ao longo de toda a nossa vida, o caminho espiritual leva ao abandono da ilusão de que essas realidades de fato nos pertencem essencialmente. E a partir da percepção de que essas coisas elas são quase como vírus, inimigos, né? São quase como criaturas autônomas pegajosas que foram se apropriando de nós de alguma forma, e a gente acaba se identificando com tudo isso. Quanto mais a gente
toma consciência da não realidade, do não ser, do mal que existe em nós, mais a gente luta para que a gente possa de fato se transformar numa outra coisa, que é a imagem de Deus em nós, ou seja, corresponder ao nosso logos pessoal, como eu disse um pouquinho no bloco anterior, e como dizia São Máximo Confessor, a quem o Larcher também recorre algumas vezes. E nessa disposição de trilhar a senda para que a nossa imagem seja concretizada e a gente atinja assim a semelhança de Deus, ou seja, aquela imagem, né, aquele modelo de nós mesmos que Deus sonhou lá no plano da eternidade, no espírito puro, quando a gente consegue concretizar no curso da nossa vida essa imagem, né, por meio de lutas, isso é uma grande luta que se faz basicamente de ascética por um lado, ou seja, de mortificação e de busca de virtude, e de contemplação por outro lado, ou seja, um direcionamento silencioso do olhar para as realidades superiores, e esse direcionamento vai transformando a gente, tá? Existe um mistério na contemplação, a gente se torna aquilo que a gente contempla, em alguma medida. Então, quando a gente, por meio desses dois movimentos, por um lado o movimento ascético, por outro lado o movimento contemplativo, mais e mais a gente vai se conformando a essa imagem, e mais a gente vai se tornando no tempo o que a gente sempre foi na eternidade. E esse é o caminho, vai dizer o Larcher, por meio do qual as nossas doenças de todas as ordens podem ser de fato curadas. Tá. Acho que é isso sobre o Larcher. Eu quero que vocês entendam aqui fundamentalmente, já que nosso curso é sobre simbolismo, tá? Agora tudo isso é muito importante porque a gente está falando de um Freud, de um Jung, por exemplo, que falam de símbolo o tempo todo. Aqui deve começar a ficar claro, talvez um pouquinho mais claro do que até este momento, que os símbolos, na sua interpretação tradicional mais elevada, eles apontam justamente para esse caminho que é um caminho espiritual, e não simplesmente para o caminho psíquico, ou simplesmente para um caminho de percepção dos próprios movimentos instintivos, pulsionais, etc. O caminho simbólico é um caminho muito mais bonito. O que acontece largamente é que o símbolo perdeu e tem perdido, né, vem perdendo no curso dos séculos esse significado maior, esse sentido maior, e tem se reduzido cada vez mais ao plano puramente material, puramente psíquico. E na perspectiva tradicional, a nossa própria possibilidade de trilhar esse caminho espiritual verdadeiro passa por uma redescoberta do sentido mais profundo da simbologia, tá? Acho que é isso, tá? Acho que com esses comentários eu encerro as críticas ao Jung, principalmente ao Jung, também lateralmente ao Campbell. E na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre por que, na perspectiva tradicional, essa versão, a gente pode dizer, esse lado superior da ciência da ciência do símbolo se perdeu, e o que a gente pode fazer para readquirir essa visão simbólica superior. Tá bom, gente? Acho que é isso por hoje. Obrigado e até a próxima.